Bom, estou aqui com o professor Jorge César Ferreira da Silva, doutor pela Universidade de São Paulo, autor dos melhores comentários sobre a parte de direito do descumprimento contratual e do adimplemento, que a gente tem utilizado no nosso curso, inclusive, para tratar sobre um tema bastante recorrente agora com a pandemia da Covid-19, que diz respeito à interpretação que o artigo 393 deve ter quanto ao descumprimento contratual por caso fortuito e força maior. Sr. Jorge, é um prazer falar com você a esse respeito. O prazer é meu participar dessa aula e especialmente pelo convite que você me fez. Obrigado mesmo. Jorge, a primeira questão que a gente gostaria de ouvir um pouco a sua opinião é sobre a possibilidade e os efeitos que a pandemia teria de ser qualificada como um caso fortuito de força maior para fins de aplicação do 393 do Código Civil. Bom, a pandemia, sem dúvida alguma, gera uma das condições do caso fortuito ou força maior à luz do 393 do Código Civil. No entanto, nós temos que nos dar conta de dois fatores fundamentais. Primeiro é que caso fortuito ou força maior é um conceito jurídico. Em outras palavras, ele envolve um determinado suporte fático. Neste suporte fático, nós temos um evento futuro, um evento superveniente, e um evento que atinge a prestação exatamente pelo fato de ele ser exterior e exatamente pelo fato de ele não ter condições de ser atuado, digamos assim, nós não temos como atuar sobre ele pelas partes. O que eu quero dizer com isso, em primeiro lugar? Que nós não podemos confundir uma situação como, por exemplo, a pandemia, com o conceito jurídico de caso fortuito ou força maior. Hipóteses como greve, hipóteses como, sei lá, uma guerra, ou hipóteses como uma inundação, podem sim gerar caso fortuito ou força maior, conforme os casos. E o que nós temos que pensar em primeiro lugar? Eu tenho que ter um evento, como é a pandemia, mas eu também tenho que analisar quais são os efeitos deste evento sobre o meu contrato. E eu tenho que analisar quais são os efeitos sobre o meu contrato à luz da conduta do devedor que alega a existência da pandemia. Este devedor tem que demonstrar que ele não praticou nenhum ato que conduzisse ao evento. Na nossa hipótese aqui é relativamente simples, porque nós não podemos imputar a alguém, a alguma parte, a existência da pandemia. No entanto, eu tenho que demonstrar na condição de devedor que eu sofro os efeitos dela sem ter atuado ou sem ter podido atuar para evitar esses efeitos. E aqui, professora Renata, que nós vamos ter uma grande diferença nos casos concretos. Primeiro, porque a pandemia atinge os contratos de uma forma muito diversa. Um exemplo simples, num contrato de shopping ou em lojas colocadas num shopping center, eu tenho algumas lojas que estão absolutamente proibidas de funcionar, eu tenho outras que estão absolutamente liberadas, por exemplo, farmácias, e eu tenho outras, como, por exemplo, restaurantes que tiveram restrições, mas não impedimento. Então, o mesmo evento pode ter efeitos diferentes. Mas, mais do que isso, como eu dizia, a conduta do devedor tem que ser levada em conta, porque os efeitos do evento superveniente sobre o contrato dependem também da conduta do devedor. E isso faz com que a espécie da obrigação que nós estamos falando passe a ser um dado relevante sobre a existência ou não de caso fortuito ou força maior no caso concreto. Por exemplo, se eu tiver um contrato envolvendo, de um lado, uma obrigação de fazer e, de outro, uma obrigação pecuniária, né? Alguma coisa relativamente típica de qualquer contrato de serviço. Pois bem, neste caso, eu terei, de um lado, muito provavelmente uma hipótese de caso fortuito ou força maior,
porque essa parte não poderá cumprir a sua prestação, como, por exemplo, está fechado um determinado local, ou, eventualmente, a parte não pode acessar ou sair da sua casa, ou algo dessa ordem. No entanto, eu tenho a possibilidade ou o dever de pagar por essa prestação que já foi prestada, uma parte dela antes da pandemia. Esta obrigação não se tornará impossível e tampouco se tornará atingida pelos efeitos da Covid. Por consequência, a resposta é a seguinte: a pandemia é um evento que pode caracterizar caso fortuito ou força maior? A resposta é sim. Vai caracterizar sempre? Não. No que vai depender? Vai depender dos efeitos do caso concreto, vai depender do tipo de obrigação que eu tenho e vai depender da conduta do devedor sobre os efeitos daquela pandemia ao caso concreto. E já que você tratou do tema sobre impossibilidade, muitos têm dito que o caso fortuito e força maior só é relevante para o direito das obrigações e para o descumprimento, se ele configurar uma hipótese também de impossibilidade, que aí é regulada no início do livro das obrigações. Então, só teria caso fortuito e força maior para levar o descumprimento contratual se tivesse junto com isso o regime da impossibilidade também. E o que nós assistimos, pelo menos na maioria dos casos que estão hoje em discussão, tá? A gente não tem como ter um distanciamento ainda necessário para verificar os efeitos dessa pandemia nos contratos, mas é que algumas obrigações, em especial aquelas que tinham um termo fixo, podem ter se tornado impossíveis, mas algumas outras são impossíveis, mas não são ainda impossíveis, né? E aí, qual que é a sua interpretação doutrinária a propósito dessa premissa que tem se dito bastante nos eventos sobre a Covid-19, que o caso fortuito de força maior dependeria de um outro instrumento que seria exatamente o conceito da impossibilidade? Bom, essa resposta depende, mas depende por critérios completamente distintos daqueles que eu tinha falado anteriormente. Depende de uma concepção doutrinária prévia acerca da existência ou não daquilo que nós podemos chamar de impossibilidade temporária. Tá? Para aqueles que sustentam que a impossibilidade temporária existe, a resposta é uma. Para aqueles que entendem que a impossibilidade temporária não existe, a resposta parece ser outra. Eu vou tentar explicar genericamente, depois eu volto para esse tema. A impossibilidade, quando nós falamos em impossibilidade e pensamos na impossibilidade daquela inicial lá dos primeiros dispositivos das obrigações do Código Civil, o que nós vamos encontrar é que, especialmente na obrigação de dar, o objeto daquela prestação se tornou inviável, ou a realização daquela prestação se tornou inviável. Tá? E ela se tornou inviável definitivamente. Então, um exemplo mais evidente, exemplos de escola, é aquele: eu tinha que entregar uma casa, eu tinha que entregar um cavalo, eu tinha que entregar um automóvel, e esse automóvel pega fogo, o cavalo morre por um raio, a casa é vilipendiada e, enfim, é destruída. Situações como essa fazem com que a obrigação de dar coisa certa, nesses nossos exemplos, deixe de ser viável e se torne, como o próprio nome diz, impossível. Nós temos um regime um pouco diferente nas obrigações genéricas. O gênero, como diziam os romanos, nunca perece, né? O que não é bem verdade, porque, especialmente agora que nós temos situações que a ecologia se torna um pouco mais drástica, né? As condições ecológicas frequentemente colocam situações mais agudas na nossa vida, nós vamos encontrar, sim, hipóteses em que o gênero perece. Isso acontece. Mas essas, vamos dizer assim, são situações de exceção. Vamos ficar com a regra. A regra é: o gênero não perece. O que significa isso na prática do direito? Significa que se eu tenho que entregar, por exemplo, para você pneus, e se esses pneus que eu vou comprar da loja X, e essa loja venha a fechar suas portas por algum fator que ele era o meu fornecedor, eu devedor, me obrigo a encontrar de uma outra loja, porque se a loja X ou a loja Y que vai me fornecer, o fornecedor A ou B, isso pouco interessa, isso não entra no nosso contrato.
O que entra é que eu tenho que entregar para você uma quantidade X de pneus. Pois bem, gênero não perece, né? Nós não temos impossibilidade se, porventura, por hipótese, os meus fornecedores, então, acabarem falindo, né? Ou sofrendo um evento gravíssimo, inclusive eles de caso fortuito ou força maior. O que eu vou fazer numa situação como essa? Eu vou buscar em outro fornecedor. Enquanto isso, né, eu estarei numa condição de mora. Essa é a situação da impossibilidade na hipótese de impossibilidade definitiva, né, no que diz respeito às obrigações genéricas. Vamos voltar... situação, desculpa te interromper, mas é uma situação muito excepcional. É muito excepcional. Quer dizer, eu vou ter ou uma situação muito excepcional de impossibilidade, ou, ordinariamente, eu não terei impossibilidade. Sim. Tá? Eu não terei impossibilidade. Será que, se eu admitir isso, e voltando para o caso fortuito ou força maior, será que eu não posso dizer que eu tenho caso fortuito ou força maior, ainda que haja uma obrigação genérica, e ainda que haja uma obrigação genérica sofrida, atingida por um evento superveniente e excepcional e sobre o qual eu não tenho condições de gerenciar? Vou tentar dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu tenha colocado os meus pneus na caçamba do meu caminhão ou de um caminhão contratado e que esse caminhão esteja exatamente no percurso para ser entregue para vocês. E no momento em que ele está para ser entregue, acontece algo similar a uma pandemia, ou seja, cai uma barreira, estraga um determinado, ou tem uma greve de outros caminhoneiros, ou uma situação calamitosa como nós estamos vivenciando atualmente, por hipótese, e que atinge diretamente aquela prestação. Quem me parecer, Renata, que eu tenho aqui, mesmo assim, a aplicação do caso concreto do caso fortuito ou força maior, ainda que a obrigação seja genérica. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que caso fortuito ou força maior, na minha concepção, pelo menos, não pressupõe a existência de uma impossibilidade absoluta ao estilo daquela que é regulada pelos primeiros dispositivos do Código Civil a respeito de obrigações. Salvo que nós admitamos, como eu particularmente admito a existência, de uma impossibilidade temporária. Né? Se nós admitirmos, Renata, a impossibilidade temporária, aí sim, aí eu posso dizer que caso fortuito ou força maior pressupõe uma impossibilidade, né? Que vai ser, num determinado momento, extinta em função da nova situação que lá pelas tantas vai acontecer. No nosso exemplo, a estrada vai ficar liberada e eu posso, então, entregar para vocês os pneus. Mas aí, Jorge, para finalizar, eu sei que o seu tempo é precioso, mas me chama a atenção a seguinte situação, que se a gente for para o regime de impossibilidade, na parte inicial do livro de obrigações, a consequência da impossibilidade não culposa, ou vamos chamar de não imputável, ela é muito clara, o vínculo se resolve ex lege. Se a gente for para o 393 ele traz uma única consequência, que é afastar os prejuízos decorrentes do inadimplemento, né? Então, eu não respondo por caso fortuito força maior, o que não significa ou nada me diz a respeito da manutenção ou não do vínculo, ou do qual remédio aplicável em relação ao vínculo. E uma vez que dissocie o caso fortuito força maior da impossibilidade, ou admito uma impossibilidade temporária, eu fico aí num limbo, não tenho efetivamente, pelo menos eu não consigo ver no direito positivo brasileiro uma solução muito clara sobre o destino do vínculo nessa situação. Isso é mais pura verdade, tá? Eu acho que o 393 nos dá uma resposta parcial aos problemas que nós vamos ter. O que ele me diz é que eu não tenho, por exemplo, a aplicação de uma eventual, por hipótese, uma cláusula penal, nós não vamos ter uma hipótese, por exemplo, de juros moratórios. Eu não posso dizer também que eu vou ter algum tipo de sanção, como, por exemplo, a extinção de um determinado direito, se essa cláusula existir no nosso contrato. No entanto, eu não tenho a resposta completa, né?
Eu sei que eu não tenho mora, por exemplo, mas nada impede que eu venha ter impossibilidade definitiva depois. Vamos voltar para o caso dos nossos pneus, né? Vamos dizer que, retomada a possibilidade de entrega dos meus pneus, eu tenho que entregar isso aqui no Porto de Santos, que vai sair o navio às 16 da tarde, ou 16 horas, chega os pneus lá às 17, o navio já saiu, bom, o que eu posso fazer agora? Impossibilidade. Né? Lá pelas tantas eu tenho o interesse em entregar para você pneus, mas o atraso é tão grande, isso acontece frequentemente em obras, né? O atraso é tão grande que eu tenho que reorganizar completamente o meu cronograma e eu vou ter praticamente um novo contrato. Então, os efeitos do caso fortuito ou força maior são efeitos muito, do ponto de vista da regulação, só parcialmente estabelecidos, né, pela nossa legislação. E aqui, sim, tem um espaço muito grande de construção. Eu acho um negócio interessante, aqui é uma sugestão simples, mas razoável para nós pensarmos teoricamente esse assunto, é compararmos o 393 com o artigo 501 da CLT, que trata exatamente do caso fortuito ou força maior. E ali, apesar de ele não dizer isso, parece ficar claro que eu tenho uma espécie de congelamento do meu vínculo, né? Isso acontece na CLT, mas isso não me parece acontecer no Código Civil. Inclusive, Renata, uma das coisas que me soa completamente admissível é que eu tenha outros efeitos também do nosso contrato que não estão lá expostos, como, por exemplo, a ICEPS no adimplete contratos. Né? Eu tenho caso fortuito ou força maior, eu vou dizer, bom, né, desculpa, mas eu também não vou te pagar a minha prestação enquanto essa situação não encerrar. Então, uma coisa é certa, o 393 nos dá parte da resposta, né? No entanto, não nos entrega a resposta toda. E talvez, indo para a exceção de contrato não cumprido, a solução, vamos dizer, fática seja quase como uma suspensão do vínculo contratual, porque se nenhuma das partes vai ser exigível o pagamento, aí eu tenho uma suspensão, o que pode, no final, inclusive, levar a uma resolução por perda do interesse do credor. Né? Exatamente. Então, se torna efetivamente impossível. Eu volto para o regime da impossibilidade. Exatamente, isso aí. Mas aí volta para o regime da impossibilidade depois desse novo evento, né? Então, a impossibilidade aqui seria plus ao caso fortuito ou força maior. Sim, exato. Depois de ter sido, de ter implicado o caso fortuito ou força maior. Bom, Jorge, muito obrigada pela tua disposição de participar. Eu tenho certeza que os alunos vão adorar te ouvir, eles já leram os teus textos. Que bom. A aula de hoje é sobre consignação em pagamento e dação em pagamento, seu texto também é indicado. Que legal. Comentários. É sempre um prazer conversar com você sobre direito obrigacional e aprender contigo. Eu fico completamente à disposição, fico muito feliz de estar aqui com vocês e espero ter sido útil e, quando precisar, pode contar comigo. Obrigada, Jorge. Um abraço. Outro. Tchau, até. Tchau.